Lá ela, rapaz. Lá ela, 1000 vezes. Maravilhosa. Ele pediu para eu não ter currículos. Então, sem muitas delongas, vou pedir uma salva de palmas para esse palestrante que também não demanda nenhuma leitura, né? Então, para o nosso palestrante, que não necessita de apresentação, mas que eu peço uma salva de palmas, Pablo Arruda. Obrigado, eu vou ignorá-lo. Não, passa o dedo aqui. Maravilha. Obrigado. Muito boa noite a todos. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Talvez tenha que diminuir um pouquinho o microfone, porque eu já estou afastando o máximo que eu posso. Me parece que ainda está um pouco alto. Que auditório cheio, lotado. E aí, 2 comentários rápidos antes de eu começar. O primeiro é que a nossa mestre de cerimônias, que eu estou encantadíssimo com você, falei para a Mariana ainda há pouco sobre a sua postura, a sua voz, a sua educação, mas ela veio me dizer que o meu tempo está ali e eu disse, não se preocupe, eu vou ignorá-lo. E o segundo comentário é que sempre que eu me vejo perto do Jefferson, e dessa vez, que bom, um pouquinho menos perto, eu tenho pensamentos bíblicos. Naquela passagem que diz, ainda que eu ande pelo Vale das Sombras, é esse o sentimento que eu tenho quando eu estou perto do Jefferson. Bom, me foi dado o desafio de tratar com vocês sobre os desafios do PPS, o Planejamento Patrimonial Sucessório, para o exercício seguinte e, claro, para todos os exercícios que virão pela frente. E aí me vem à memória aquele que nós temos como sendo o pai da história, Heródoto, que 5 séculos antes de Cristo disse que era importante estudar a história para compreender o presente e observar o futuro. E eu acho que esse é o nosso grande desafio. Quantos de vocês, eu estou perguntando e eu espero que vocês me ajudem, quantos de vocês já trabalhavam ou gostariam de trabalhar com planejamento sucessório antes de 2020? Há 4 anos. Quantos de vocês já trabalhavam com PPS, antes de 2020? Percebam que o número é pequeno, perto dessa plateia. Eu não tinha a ideia exata de que número seria esse, mas eu tinha certeza absoluta que seria um número pequeno. E a razão é muito simples. O planejamento patrimonial sucessório tem fases. E essas fases são, claro, com uma certa sobreposição, são definidas de acordo com certos movimentos históricos. Por que 2020, Pablo? Porque 2020 é o ano que a gente sofre um forte evento mundial chamado pandemia. Mas, perto de 2020, entre 2015 e 2019, a gente viu crescer um movimento em matéria tributária. Rápida história, em 2013, o STF reconheceu a possibilidade de progressividade do ITCMD, que hoje passa a ser obrigatória, a progressividade. Em 2015, 10 unidades da federação resolveram... É tão esquisito falar daqui de trás esse troço, gente. Eu queria estar ali. Deixa eu ver se eu ficar aqui, vai ficar muito ruim. Em 2000... Vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Em 2015, 10 unidades da federação resolveram, então, alterar suas leis para permitir a progressividade e aproveitaram, claro, para dar uma aumentada na alíquota dentro dos limites fixados pelo Senado, hoje, desde então, em 8%. E, na esteira, as secretarias de Fazenda Estadual vieram pedindo para que o Senado majorasse a alíquota teto. Quando, em 2019, veio o projeto de resolução do Senado, o PRS 57. Um alerta. Parem de passar vergonha na internet. Porque o ITCMD vai aumentar para 20%, o ITCMD vai aumentar para 16%, vai aumentar para 21%. Outro dia eu vi um 21%, eu falei, rapaz, os caras tiram os números meio assim, sei lá, de onde tira. E eu comentei, eu não gosto muito de comentar nas postagens dos outros, porque senão eu vou pro fight, né? Eu adoro um hater.
E aí eu fico naquela coisa de brigar com o hater. Então eu evito, porque tem outras coisas para fazer. Mas se eu tivesse tempo, eu passava o dia sendo hater e recebendo hater. E aí eu vi o cara lá, escreveu, não, porque vai aumentar para 21%. Eu comentei assim, 21% e botei uma interrogação. Aí ele disse, porque estava na matéria da revista tal. Aí eu ia pedir o link, mas eu falei, não, parei por aqui. Sobre isso que eu falei rapidamente, pessoal, o projeto de resolução do Senado, que está desde 2019, prevê a possibilidade de majoração até 16%. Um outro carranca de internet outro dia, um barbudão, não, porque esse projeto está andando velozmente, esse projeto está dormindo deitado em berço esplêndido, ele não tem relator. Agora, é claro, basta um estalar de dedos para o movimento do Senado fazer com que essa porcaria passe, tudo bem? Não é que não possa acontecer de um dia para o outro. Não significa dizer que o projeto anda em velocidade. Não significa dizer que tem projeto para aumentar para 20%, para 21%. Então, se você quer uma narrativa verídica, a narrativa verdadeira é: existe um projeto de resolução do Senado de 2019 para aumentar para 16%. Como anda? Não anda. Pode andar? Pode, ponto. Se você quiser ser honesto, é essa maneira com a qual você vai se comunicar com os seus clientes. E aí, a partir desses eventos históricos, 13 com a progressividade admitida, 15 com os estados aumentando e prevendo a progressividade, 19 com o projeto de resolução no Senado e a pandemia em 2020, pronto. Nós temos um motivo pelo qual as mãos levantadas até 2020 foram poucas. E se eu perguntar quem se interessou por planejamento patrimonial sucessório, eu já tenho a língua presa, a dicção horrorosa. Se eu falo rápido, então... E aí quem se interessou por PPS a partir de 2020, aí a suvaqueira vai ser enorme. Aí a galera eu e tal, porque você observa esses momentos históricos. Então, eu posso dividir a história do planejamento sucessório, pelo menos a história moderna do planejamento sucessório, aquela em que eu me vejo presente e vivendo e convivendo, nesses meus 23 anos de advocacia, eu divido isso em 3 fases. A primeira fase é a do desbravamento. Sabe aquele papo de que, quando eu cheguei era tudo mato? Pronto. Quando eu cheguei, era tudo mato. Você tinha que explicar para o cliente o que era hold, ele não entendia, ele tinha aquela resistência de pejotizar o imóvel dele, você tinha que explicar, blá, 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 é pão duro. Nessa etapa, a gente tinha algumas características. Eu vou dividir já, eu vou só passar rápido a leitura na sequência. A segunda etapa é a etapa da euforia, que é essa que vocês estão vivendo agora. E essa etapa, que começou em 2013, está se encerrando em 2024, quando vai entrar a fase da lapidação. Observem as características de cada uma dessas fases. Primeiro, fase do desbravamento. Aquele rapaz que estava na tela ainda há pouco aí, ele não tinha essa maldade no coração. Não, ele devia ser coroinha de igreja. Porque nessa fase, o fisco era fácil. Integralizar capital e pedir imunidade era só pedir. Fiscalização de preponderância, ninguém fazia. Cobrar a diferença do ITBI para valor de mercado, eis que ninguém nem cogitava um troço desse. Nessa época, os projetos eram simples, não precisava fazer força. Por exemplo, doação de cota, valor nominal. Eu não sei, quem viveu essa época de doação de cota por valor nominal nos estados que cobram? Não estou falando lá, né, Amazonas até 2 anos atrás era assim, mas Rio de Janeiro, São Paulo, cara, a gente não tinha nenhum esforço. PJava o imóvel pelo valor histórico, doava a cota pelo valor nominal. Tem algumas pessoas que são saudosistas. Ou seja, gente que em pleno século XXI, 2024, está na internet dizendo, então, você integraliza pelo valor histórico e doa pelo valor histórico. Aí eu, peraí, irmão. Já teve um negócio desse. Tem um tempo. Foi na outra fase do PPS. Então tinha essa facilidade. Os projetos eram simples. A gente não precisava dar pirueta para fazer planejamento sucessório. A gente tinha um cliente frio, esse era um desafio. Então o fisco era fácil, não era desafio. Projeto simples, não precisava ser muito bom. Você fazia de qualquer jeito e resolvia. Mas os clientes eram frios, ou seja, eu tinha que aquecer o cliente. Essa expressão de mercado digital, pessoal, de cliente frio, cliente quente e tal, mas pense em preliminares, tá bom? Então o cliente precisava de muitas preliminares para a gente chegar onde a gente queria chegar com ele.
E a gente tinha também uma poluição do discurso. O discurso poluído de hoje nasceu na fase do desbravamento. Porque como a gente integralizava a comunidade, doava pelo nominal, isso poluiu o discurso. E aí as aulas que eu dei em 2015, em 2010, poluíram ouvidos, que acabaram não sofrendo limpeza. Tá muito ruim? Ele pode fazer até sem microfone. É que tá acabando a bateria. Ah, tá. Obrigado, querido. Sabe que eu vou te contratar para o meu evento no Rio, dia 30 de novembro. Jura? Eu tô falando seríssimo. Falei ou não falei ali no seu ouvido aí? Aí. Pô. Já falei, pô. Ah. Começa não. Oxe. Ah. Bom, não dá para ler porcaria nenhuma. Não é? Isso é só para mostrar o seguinte, movimentos midiáticos da fase. 2019, mais impostos sobre herança e doações. Está vendo 2019? Por quê? Projeto de resolução. Aí dá aquela sacudida. Aí depois, com a pandemia, tá pronto. Isso aí motiva a passagem da primeira fase para a segunda fase. Tornou um negócio midiático, as pessoas olharam para aquilo, bora, vamos surfar essa onda. Vem a segunda fase, que é a fase que nós estamos e que está em fechamento, que é a fase da euforia. A fase da euforia tem um fisco desperto, ele está acordando, porque aí as pessoas estão falando, né? Não, faz isso, joga na roda, joga na outra, tem células aqui, não sei o que, vai para a internet, aí o fisco, opa, peraí, vocês estão abusando. Aí o fisco começa a se sacudir. O que você observa na fase da euforia? As operações. Especialmente mais para o final da transição, porque conforme as operações vêm vindo mais fortes, ela vai encerrando a euforia. O que vocês estão pensando aí? Será que a gente vai ter planejamento para fazer ano que vem? Será que ainda vai existir holding? Será que ainda vai existir? Não é esse o sentimento, sim ou não? Isso esse pensamento de vocês é a prova do fechamento da fase da euforia. As operações fiscais provam o encerramento dessa fase. O que você tem nessa fase? Projetos ilusórios. Resquício da primeira, sabe como é que é? Tipo cóccix, que a gente tem só para quebrar, né? Ou apêndice, que é só para inflamar. É isso. O resquício da primeira fase vem para a segunda. Só que aí, aqueles projetos simples, voltar mais um pouquinho, e a poluição do discurso contamina a qualidade agora. Porque como o fisco já está desperto, projetos simples já não servem mais. Como o fisco já está desperto, a coisa fica mais complicada. E aí você tem o problema dos projetos ilusórios. Algumas pessoas por ignorância, outras por má fé, outras sei lá por quê. Aí não dá, tem gente que não dá para entender. Só posso imaginar que é Darwin fazendo o papel dele. E aí você tem a polarização do discurso. Por exemplo, o Igor, cuja melhor função é imitar o Silvio Santos, e a segunda melhor é polarização de discurso. O Igor fez uma palestra aqui hoje sobre a questão do sistema de 3 células e os perigos que isso enfrenta. Sem entrar no mérito, e não é time, camisa de time, por favor, aqui é um assunto seríssimo, sem botar camisa de time, isso é polarização de discurso. Então você tem uma galera que diz, pode fazer isso, 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 e você tem uma galera dizendo, vocês estão malucos. Isso é polarização de discurso. Essa era se fecha nesse 2024, na virada para 2025, e aí você observa a euforia. Famílias com patrimônio de menos de 1 milhão, né, estão se mexendo. Isso aí é de agora, mês passado, sei lá, recentíssimo. Agosto, final de agosto. Né? E aí vem aquele papo. Não, se você tem um imóvel de 500 mil, você tem que ter uma holding. Quem já ouviu essa? Aí, é uma dica que eu dou. Você pergunta a pessoa, você tem um imóvel? Aí a pessoa vai dizer, tem. Você tem uma holding? Pé! Sabe como é que é? Acabou a conversa. Coisa de maluco, velho. E você tem a questão que faz com que o nosso cliente entre também na terceira fase. O nosso cliente também entra na terceira fase. Quando? Quando ele vê matérias como essa, por exemplo, publicada hoje,
sobre o risco da compra e venda de participações societárias no planejamento, como a Operação Locke, que foi deflagrada por aquele rapazinho que estava ali. Outras que eu não sei dizer o nome, que o Jonatas deflagrou. Cadê Jonatas? Levanta o sovaquinho aí. Está no café? Estou falando mal dele aqui. Que Jonatas deflagrou. E aí o cliente também. Você acha que o cliente não lê valor econômico? Veja, gente. Você às vezes não lê, mas o cliente lê valor econômico. O cliente lê o Estadão. Então ele lê essas informações. E aí o cliente, que antes estava frio, na primeira fase, aqueceu na segunda pela euforia, entra na situação que a gente vai ver aí agora, que é o perigo desgraçado que tem. Não há nada pior do que um idiota motivado. O idiota motivado é um perigo social. Porque o idiota motivado é aquele cara que, por exemplo, na advocacia vem de múltiplas derrotas, ou de múltiplos não sucessos, que às vezes não é derrota, mas é não sucesso, não virou a chave. Ele está louquinho na esperança de uma vitória épica, ele quer dar o jump na vida dele, e aí o que ele faz? Ele nega o processo, ele nega o trajeto, ele nega a jornada, aí ele faz cagada. É o pessoal do Tigrinho, mesmo, como é que é o nome, né? Deolane, né? Eu não sei nem quem é mesmo, o que faz da vida, o que tem a entregar para os outros foi presa. De alguma maneira, em alguma medida, tentou negar a jornada. Pulou a etapa. E é o que está acontecendo com a advocacia. A advocacia está vivendo isso. E, infelizmente, muitos, inclusive de alunos meus, aliás, tem aluno meu aqui? Tem aluno da EPS aí? Eita porra. Eita cacete. Inclusive os meus alunos, porque eu não sou de medir, se não tomar cuidado, vive o momento do idiota motivado. E o que eu faço, e quem é aluno sabe o que eu estou dizendo, é pegar os pés de vocês e botar no chão para a realidade. É verdade ou não é verdade? Minha primeira missão é essa. Depois eu ensino direito. Depois eu ensino planejamento. Primeiro, eu faço com que você não seja um mero idiota motivado. Terceira fase do planejamento, e eu preciso pedir desculpas. Mas eu definitivamente concorri para muitos dos problemas que a gente vive hoje. Do mesmo jeito que a gente tem aqui um número grande de pessoas que foram meus alunos, antes da era do digital, eu já fazia PPS, aulas, né, de PPS, em roadshows presenciais, no analógico. E aí muita gente foi meu aluno. Muita gente boa foi meu aluno. É uma honra olhar, por exemplo, o setlist desse evento e perceber que boa parte dos palestrantes foram meus alunos. É uma honra ver, por exemplo, a Mariana Maduro, que está ali, gentilmente me filmando, que foi minha aluna para a OAB. Ela já me passou em qualidade técnica do societário há muito tempo. Dá aula nos mesmos lugares que eu dei. Não dou mais por uma opção de ficar no digital, mas é MERG, FGV, BMEC, PUC. Não tem nem palavras para dizer em quantos lugares Mari está. É muito orgulho. Mas muita gente não acompanhou. E aí eu ouvi o Pablo falar uma besteira uma vez, porque eu falei as minhas besteiras, na primeira fase, e carregou isso para cá. Só que agora, a galera que carregou o discurso poluído da primeira para a segunda fase, não vai viver a terceira fase. A fase da lapidação. Na fase da lapidação, o fisco já não está acordado. O fisco está, meu irmão, babando. O fisco está com sangue nos olhos. Agora é a era dos projetos customizados e complexos. Agora vai existir planejamento sucessório. Antes era copiar e colar, antes era modelo. Esse é o modelo 475 da pasta tal, é o modelo... Agora é a fase dos projetos realmente customizados, complexos. Agora o cliente continua aquecido, talvez mais do que nunca, porque agora ainda tem, além daquele discurso histórico que eu comentei, ainda tem a reforma.
Então você acoplou mais um motivo, é mais uma pastinha de aquecer aquele cliente. Só que agora ele também está desconfiado. Porque o amigo dele recebeu cartinha da Operação Lock, porque ele leu no valor econômico da Operação X, da Operação Z, porque o discurso polarizado da fase anterior gerou esse desconforto. Agora a gente tem um desafio gigantesco, que é trazer confiança para um cliente aquecido. Então, olha que loucura. Eu tinha na primeira fase um cliente frio, que eu tinha que aquecer, convencer e tal. Na segunda fase é um... Gente, olha só, o cliente procura a gente. Vocês sabem disso. Doutor, tudo bem, eu quero uma holding. Pô, irmão, beleza, mas tu quer uma holding como? É para levar para viagem? Porque os caras... Hoje eu não preciso convencer um cliente de que ele precisa fazer planejamento em holding. Ele já vem, ele já quer. Eu tenho que convencê-lo de que não quer. Eu tenho que dizer, não, irmão, não é para você não. Eu tenho que demitir cliente, eu adoro demitir cliente. Não, irmão, isso aqui não é para você não. E o que você tem agora não é mais exatamente uma polarização. A polarização não tem mais espaço. Por isso que quando eu estava vendo o Vacari, cadê o Vacari? O Vacari está aí, né? Nem falei contigo ainda, direito, meu irmão. Mas faremos, bebendo, vamos já resolver isso. O Vacari está vivendo essa fase do hater, está gostando de brincar disso, né? Essa fase vai acabar, porque não vai ter mais espaço para conversar com os idiotas, entende? Não vai mais haver espaço. Acabou a polarização, porque não há espaço para o outro lado. Porque quando eu tenho um cliente quente e desconfiado, acabou. Agora, o que vai funcionar no discurso é o contrafluxo do discurso. Que é o que eu faço há muito tempo, assim, quem já está me acompanhando sabe disso. É o contrafluxo. Ah, você acha que alugar imóvel na holding é mais barato sempre? Não, não é. Ah, você acha que a holding resolve tudo? Não, não resolve. Ah, você acha que o usufruto mantém o cara com o mesmo poder que ele tinha quando era proprietário direto? Bem, não, não é verdade. Isso tira o interesse de fazer planejamento? Não. Eu só estou invertendo o discurso. É o contrafluxo que vai tirar a desconfiança do meu cliente aquecido. Ele já está aquecido, mas ele está desconfiado. Se continuar com o discurso de meias Vivarine e facas guinso, tipo a faca que corta tudo e a meia que resiste a tudo, o cara vai dizer, não, deixa de ser idiota, porque não é possível acreditar nesse troço mais não. Então, se vocês querem se posicionar bem, vocês têm que ir para o contrafluxo do discurso. Quais são os 4 desafios para o planejamento sucessório em 2025? Não sei se ficou em tamanho suficiente ali. Para mim, ali eu não enxergo não, tem que virar para cá. Bom, o mais óbvio de todos, talvez um dos tópicos mais tratados hoje, talvez um dos motivos pelos quais você veio para cá hoje, é a reforma tributária. E aí a pergunta que você está se fazendo, que os clientes estão te fazendo, que vocês estão fazendo entre vocês é: ainda vai valer a pena ter holding? Será que vai ficar mais barato alugar imóvel na holding? Como é que vai ficar depois? E aí eu me divirto com vocês pra caceta. Vamos ser sinceros? 90% do mercado não sabe responder essa pergunta para o cenário atual. Aí tu quer resposta para o próximo cenário? 2024, a gente está brigando para entender a imunidade do ITBI. A gente tem uma jurisprudência instável. Historicamente, pessoal, a gente tem questões que foram judicializadas sucessivamente, vez atrás de vez, atrás de vez, até que veio, não, tira da lei, e não se resolveu. Por exemplo, a questão da responsabilidade solidária por obrigação previdenciária, que tinha a ADIM, depois mudou a lei, aí a ADIM caiu, não tinha que ter caído, e a gente ficou anos discutindo aquele troço. Você acha que a gente vai resolver a pergunta do vai ser melhor ou pior hoje? Daqui 25 anos eu vou estar nesse congresso aqui. Mentira, eu vou estar andando de moto, porque eu tenho mais 9 anos só de atividade. Depois parou. Mas daqui 25 anos, alguns vão estar aqui fazendo a mesma pergunta. E nessa operação, incide ou não incide? E esse dentista que resolveu vender o imóvel, paga IBS, CBS ou não? É o que vai acontecer. Ou vocês vão achar que vai sair um manual pronto e de agora resolveu. Por isso que eu falo, Heródoto, vamos olhar para trás para entender que o nosso para frente é igual para trás. O que eu preciso saber, a única coisa que eu preciso saber é, numa visão macro, eu posso avançar? Sim ou não?
Essa é a pergunta. Então eu vou dar exemplos rápidos para vocês. Ah, não, bem rápido não, nem tanto, mas é rápido. Será rápido. Por exemplo, aluguel de imóvel no sistema atual. Faturamento anual acima de 120 mil. Quanto paga hoje? 11,33 a 14,53. O que vai mudar? Vai sair ali PIS, COFINS, vai entrar a duplinha IBS-CBS. Para mais ou para menos? Esse aqui é quando fatura até 120 mil ano, tá, pessoal? Que tem um redutor na primeira faixa do imposto de renda, tá, gente? Tá? Isso aqui no hoje, hein? No hoje, tá? Até 120 mil você tem um redutor na primeira faixa. Por isso que fica 9% aproximadamente de custo final, tá? Beleza. Aí, vou pular a pessoa física. Pessoa física eu não vou fazer comparação, não. Depois, quem quiser esse troço, eu mostro. Previsão. A duplinha IBS-CBS deve ter uma alíquota prevista de 26,5%, podendo bater 27,97%, aí a questão política que está brigando, quem somos nós. Só que vai ter um redutor para aluguel, como o Jefferson falou. Eu estou pegando o que o Jefferson disse, estou trazendo aqui para um número, beleza? Jogou o redutor, vai bater 10,60%. Ficou mais caro, não ficou? Porque, porra, eu tinha 3,65, se somar ali PIS/COFINS, e eu pulo para 10,60. O que você observou? Imposto de renda e CSLL não mexeu, porque a nossa etapa da reforma não está mexendo nisso. Mas vai mexer. E a gente vai ter que conversar isso de novo ano que vem. Fiquem tranquilos. A gente vai ter congresso pra caceta pela frente. Fiquem tranquilos. Aumentou. Mas será que aumentou de verdade? Qual é a grande discussão, por exemplo, no aluguel pessoa física? Pessoa ganha 5 mil por mês, tem 2 filhos. Despesas ordinárias. Educação, plano de saúde de 3 pessoas. Quanto paga de imposto de renda quem ganha 5 mil por mês de aluguel na física e não tem outras rendas? Ou tem rendas não tributáveis. Por exemplo, é um médico sócio num consultório e recebe dividendo. E, portanto, a única renda tributável dele é esse aluguel aí. 5 mil por mês. Quanto paga de imposto? 0. Paga 0, pô. Aí você vai para a internet e diz assim, não, a pessoa aluga na física é 27,5%. Tem imóvel alugado? Tem. Quanto você fatura de aluguel? 2 mil por mês. Pô, tu paga 27,5%. Pô, tá de sacanagem, velho. É preciso ter vergonha na cara. O mínimo de vergonha na cara. Mínimo. Porque se você não tiver, eu vou engolir você, meus alunos vão engolir você. Darwin vai engolir você. Pessoa ganha 10 mil por mês. Quanto paga de imposto no mesmo cenário? 2 filhos, educação, plano de saúde. Claro que tem outras variáveis, não tem outras despesas ou outras receitas. Eu estou trazendo aqui um exemplinho, beleza? Um exemplinho. Quanto paga? Alíquota efetiva, 6,86. PJ esse cara e diz para ele que ele vai pagar menos, para você ver. Quando o dinheiro dele ficar menor no final do mês, ele vai te ligar, doutor, meu dinheiro ficou menor. Ele não sabe por quê, mas ficou menor. Aí você vai dizer, é o contador. E não, vai botar no do outro. Que disseram que iam botar em mim, não sei o quê, lá ela, vão botar no do contador. Agora, a pessoa fatura 15 pau por mês. 2 filhos, despesa de 2 filhos. Alíquota efetiva, 13,74. Porra, já ficou próximo do 11,33, certo? Mas tem que levar em consideração que lá na road eu vou ter contador. Eu não posso deduzir a empresa que administra o imóvel no sistema atual. Porque na pessoa física eu posso deduzir aqueles 10% que eu pago para a administradora. Então aqui está mais ou menos o limite, no de hoje, que vai para lá, para cá na pessoa física ou jurídica. Tudo bem que isso não é o único motivo pelo qual a gente faz uma hold, vocês concordam comigo? Mas é apenas um parâmetro para mostrar para vocês. 20 pau por mês. Hoje bate 17,18. Nesse desenho de 2 filhos, blá, 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 vou repetir de novo não. Aí beleza, aí eu digo, PJ, isso aí. PJ, isso aí. Aí eu olho para cá e vejo um novo sistema. Eu vejo outro sistema. Está dando 18,28. Podendo ter o aditivo do IR indo a 21,5. Só que como o Jefferson falou, e é verdade, você tem a não cumulatividade. Ou seja, tudo que a minha holding pagar e que gerar crédito, porque nem tudo gera crédito, ok? Por exemplo, a empresa no Simples, segundo o desenho atual, vai poder optar por recolher separado IBS-CBS ou não. Se você contratar uma empresa do Simples que tem tudo acoplado, você não vai acreditar de nada.
Se você tiver uma empresa do Simples que separa, você vai acreditar. Problema concorrencial, hein? Problema concorrencial, hein? As empresas do Simples vão perder espaço na concorrência. Agora, quando a minha empresa comprar um imóvel de alguém, eu vou observar, na compra desse imóvel, eu vou me acreditar de CBSBS? Se eu comprar de uma pessoa física que não recolhe IBS-CBS, eu não vou me acreditar. O que vai acontecer? Eu só vou querer comprar imóvel de pessoa. Então, é interessante PJ, sim ou não? Olha só. Olha só o raciocínio. Não, é um depende, mas sobre essa lógica. Então, entenderam o que eu falei? Quer que eu repita? Eu repito. Se eu comprar alguma coisa para a minha empresa que me permita acreditar, aquele valorzinho lá de 10,6 vai caindo. Se eu cobrar do meu cliente 300 mil para fazer uma holding, e eu pegar 10% de entrada com ele, criar a empresa e depois mudar o contrato para PJ, ou fazer o contrato com pessoa jurídica a constituir, que é possível, quem é aluno da EFAI sabe da minha aula de sociedade em comum, ele vai acreditar isso. Ou seja, os 26% e meio que ficou de 300 mil, faça uma conta depois, que vão fazer 75 mil, ele acredita. O que significa que ele vai ficar meses sem pagar aquele itemzinho ali. Ou seja, fica mais barato do que o sistema atual. E uma hora acaba, mas quando acabar ele faz uma obra. E aí ele vai ter outra despesa. Então, a ideia do sistema não me mostra que vai ficar pior. Eu não posso afirmar que vai ficar exatamente assim, e eu nem sei como vai ficar daqui 20 anos com as discussões que a gente vai ter. A única coisa que eu tenho que saber é, eu ando com os meus projetos, sim ou não? Eu tranquilizo os meus clientes, sim ou não? Se sim, vamos embora. Mas vamos embora com seriedade. Não é como alguns estão fazendo, inclusive de vocês, que vão parar de fazer a partir de hoje. Quer dizer, não, fica tranquilo, vai ser melhor. Eu não sei porquê, estou torcendo que fique, mas aí depois eu vejo, se eu me mudo para fora, vou morar nos Estados Unidos, sei lá, aí não vai importar. Já vou terminar. 5 habilidades do planejamento sucessório. O óbvio do óbvio, conhecimento. Se os projetos não ficaram fáceis, eu preciso de conhecimento. Segunda habilidade, senso crítico, bom senso, pessoal. Eu peço a vocês bom senso para tudo que vocês ouvirem, inclusive para o que eu ouço. Eu estimulo meus alunos a fazerem outros cursos. Eu não tenho medo que a pessoa olhe para fora. Pelo contrário, eu preciso que ela olhe para fora. E que ela volte me dizendo, tu deu mole aqui, tem uma coisa errada aqui. Ao longo dos anos, as correções que eu fiz no rumo da minha trajetória foi porque eu permiti ouvir os meus alunos, que me corrigiram. Elielton, cadê você? Lá, ó, professor do módulo de holding rural do meu curso. Já me corrigiu, pô. E é do cacete isso. Então, conhecimento com senso crítico. Terceiro, criatividade. E aí eu sugiro GIC, processo GIC, grupos de inteligência coletiva. Sozinho você não vai a lugar nenhum. Tem membro do Mastermind Globo da Morte aqui? Julie, que eu já tinha visto. Elielton. Amanda, que palestrou aqui hoje. O que é o Mastermind Globo da Morte? É um GIC. É um grupo de inteligência compartilhada, onde a gente compartilha informação e aprende. A Ana, que fez parceria com uma membro do meu grupo, fechou um contrato, para fechar outro, quase me levou para BH essa semana, não dava, para fazer uma parceria num projeto de 200 e tantos milhões. Terceiro, persuasão. E aí, nessa habilidade, eu vou só dar uma pausazinha para explicar para vocês uma ótica muito simples, que a gente tem... Eu já vou! Oh! Vocês querem que eu pare a palestra? Não. Ela falou que vai apagar a luz. Eu não sei se alguém aqui chegou a pegar essa fase, mas na minha casa falta muita luz, porque é um bairro residencial. Ou seja, sem tempo eu não vou contar a história. E dentro da minha casa não pega a telefonia direito. É tipo, eu moro no meio do mato, no Rio de Janeiro, praticamente. Eu sou um eremita urbano. E já aconteceu de eu estar dando aula para FGV, ao vivo e tal, durante a pandemia, falta a luz dentro de casa, mas tem ainda no notebook, e eu ir para a praça do condomínio, chovendo, ficar embaixo de um negocinho, assim, dando aula. Então, não será problema se faltar luz. Bom,
Aristóteles nos ensina a persuasão como ninguém. A base da persuasão vem de Aristóteles. E nós temos lá aquilo que nós chamamos das espécies, das provas de persuasão. As 3 provas de persuasão são logos, que a gente vai ter evidência, dados, por exemplo, aquela matéria jornalística, a matéria de jornal, quando você mostra para o cliente, você está persuadindo, sim? Ó, vai aumentar o imposto, isso é persuasão através do logos. Você tem a prova técnica da emoção. Vocês sabem fazer isso muito bem. A morte vai comer 40% do seu patrimônio, vai mudar de classe social. Esse é o teu discurso. Vocês são feríssimas em viver da patos para persuadir. Só que Aristóteles dizia que a ferramenta mais forte das 3 para persuasão é o ethos. E no ethos você tem honestidade, credibilidade e autoridade. O que significa que se você não for honesto, você não vai vender. E nessa nova fase do planejamento, aí é que você não vai vender mesmo. Quando eu digo para o cliente, pode ser que tenha imunidade, pode ser que você seja tributado. Olha, eu vou fazer essa pirueta aqui, o Jefferson não pode ver, mas se ele vir, vai cair e você vai ser tributado. Beleza? Beleza. E não dizendo, não, isso pode, está no direito, a gente pode fazer. Tem mestres que fazem há não sei quantos anos, que todo mundo faz e dá certo. É o oposto. Eu vou ter que botar problema na solução que eu estou dando. Isso vai vender. Não sou eu que estou dizendo, é Aristóteles que está dizendo. Deixa eu me colocar no lugar mínimo aqui, pô. Todo mundo que estuda persuasão estuda isso. Então, coloque em defeito na solução que você está dando. O defeito que você coloca valida todo o resto. Porque quem bota defeito no seu próprio produto ou na sua própria fala vai ter mais poder de persuasão do que quem diz que a faca dele corta tudo, do que a meia que ele tem garante que nenhuma faca corte aquela meia. Ambiência, e aí com isso eu acabo. O que é a ambiência? Estar nos lugares onde estão as pessoas com quem você vai dividir conteúdo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é demais. Esse ano eu já dei mais de 20 palestras. Eu ainda tenho mais umas 5 pela frente, pelo menos semana que vem, Mari e eu estaremos no congresso. Não é na semana que vem, não. Semana que vem eu estou em Goiânia para o congresso de empresarial. Na outra semana eu estou no Centro-Oeste Baiano e no dia seguinte em BH com você. Depois em São Paulo, depois eu viajo de férias, depois eu volto e vai ter o meu evento que eu já vou explicar. E aí, galera, isso é ambiência. Tirem a bunda de dentro de casa. Conversem com as pessoas. A ambiência mudou a vida das pessoas com quem eu convivo e mudou a minha vida. Na sexta-feira da semana passada, depois de ter ido para o evento do FIRE da Hotmart, eu fui à casa do professor Gladstone Mamed. Vocês o conhecem? Sim. Quando eu comecei a minha docência no direito empresarial, ele era uma das minhas principais leituras. Eu cheguei na casa dele, ele abriu a porta de suspensório, avental, e ele estava cozinhando para a gente. E ele, a esposa Eduarda e a filha Roberta fizeram um banquete para a gente. Pessoalmente, sem nenhuma pessoa para auxiliar em casa. Nenhuma. Isso é ambiência. Eu jamais estaria naquele lugar se eu fosse um charlatão jurídico. Escolha com quem você quer estar. Escolha as pessoas com quem você quer sentar. Elas vão te levar a outros lugares. Cuidado onde você está. E por falar em ambiência, no mês de novembro, dia 30, eu farei o EPS in Rio, Engenharia do Planejamento Sucessório, no Rio de Janeiro. Sim, eu roubei do Rock in Rio, óbvio, não precisava explicar. E nós teremos um grande talk show, não será um congresso propriamente dito. Conosco estarão Sam Merage, cuja ambiência me pode permitir dizer hoje que é meu sócio em uma empresa de lançamento digital, meu amigo. Jailton Lopes, ex-magistrado, que deixou a magistratura para ganhar dinheiro. André Roberto, que é meu sócio no escritório há 19 anos. André Santa Cruz, diretor do DREI, que revolucionou o registro nacional.
meu amigo há 5 anos, completados na quinta passada, graças a uma intermediação que Mari fez, que chamou para palestrar num evento que eu fiz no Rio. Jefferson Valentim. Rafael Cândia, para ensinar vocês a ganhar dinheiro na internet, com planejamento sucessório. Eric Navarro, para ensinar vocês neurociência para planejamento sucessório. Mariana Maduro, para falar de M&A, de empresas familiares. Felipe Renault, meu amicíssimo, que só não vai se o Botafogo for para a final da Libertadores, então ele vai. E a professora Flávia Gaeta, com quem fiz uma imersão na segunda-feira. Acho que alguns de vocês devem ter participado da imersão. Tinham 900 pessoas inscritas, então é provável que muitos de vocês tenham participado. E para deixar um presente para vocês, pitch. Por que não fazer um pitch? O evento está no segundo lote e se vocês quiserem fazer a inscrição hoje, vocês vão fazer com 15% de desconto. O evento é uma imersão de dia inteiro, all inclusive, desde o café da manhã, passando pelo almoço, lanchinho da tarde, coquetel com muita comida e bebida no final e samba, porque eu gosto de bagunça. Samba da Antiga é o nome da banda, eles já fizeram alguns shows na minha casa, porque eu gosto de bagunça. Então, quem quiser, fica à vontade, aproveitem, vocês têm até a meia-noite para participar do EPS Rio com 15% de desconto. Mais uma vez, obrigado por terem me recebido aqui, peço desculpas, Mari, pelo horário, mas sigamos bem e bora beber. Pessoal, não saiam, porque a gente tem uma surpresa final para vocês. Por favor, fiquem, que vale muito a pena. Quero pedir para o pessoal da